Olá, Tchanã, bom dia. Tá no ar o Corneta Metrópolis desta quinta-feira, dia 2 de julho. Será que o Brasil vai ter a versão pela primeira vez retranqueira ou pragmática do professor Ancelotti contra a Noruega no próximo domingo? Será? Seria bom, né? O Brasil não vence um time europeu em mata-matas desde 2002. O Brasil perdeu nas últimas Copas para a seleção ou da geração sensação da Copa. Foram com os belgas, croatas, agora essa geração da Noruega é considerada a geração de ouro. Aliás, o próprio Haaland foi eleito Golden Boy quando ele estava no sub-20 da Europa. Será que vai ser isso ou será que para o lugar do Paquetá voltaremos para o jogo 4-2-4 com o Martinelli fazendo essa função? Vamos falar sobre isso nesse programa hoje com o Pacheco Fábio Piperno, que já veio de rosa hoje, para homenagear os goleiros da seleção, que tem uma camisa dessa cor, e que está muito animado com a versão mais bailarina que o professor Ancelotti desenha para o próximo domingo. A nossa enquete hoje vai perguntar quem você gostaria. E aqui a gente vai contar quem provavelmente ele vai colocar no lugar do Paquetá. Bom dia, Piperno. Bom dia, dona Marília Ruiz, um grande abraço aos nossos amigos, mas eu quero dizer o seguinte, que realmente eu gosto muito do professor Ancelotti. Para mim, aliás, essa seleção tem dois craques, Vini Júnior e Carlo Ancelotti. Os outros são esforçados, alguns bons jogadores e tal, mas diferentes realmente tem só os dois. Eu acredito que Danilo será a bola da vez e acho até que o garoto do Botafogo, que um dia foi uma das crias do nosso Alviverde imponente, entra para não sair mais dessa Copa do Mundo. Acho que o Danilo vai ser um daqueles titulares que chegam depois, chegam já com o avião em pleno voo, mas não desembarcam mais, como aconteceu, por exemplo, com Mazinho na Copa de 94 e como também ocorreu lá com o Edmilson na Copa de 2002. Mas lá foi bem cedo na Copa, né? Nós já estamos no quinto jogo. Desculpa. No quinto jogo, mas agora tem um jogo a mais. Tudo bem, mas também lá não foi no quarto jogo, Pipo. O Mazinho e o Edmilson entraram nas oitavas, né? Um contra a Bélgica, aliás, né? Agora tá no meio da Copa, já mais que metade. O equivalente às oitavas, né? Aliás, é a fase de oitavas, né? Então, mas assim, agora também seria uma alteração forçosa por conta da contusão do Paquetá, mas eu acho, Marília e amigos, que isso vai servir para corrigir uma questão não só de mais ocupação de espaço no meio campo, coisa que é fundamental, e o Danilo é mais rápido, mas sobretudo para dar até mais criatividade, porque ao contrário do que muita gente imagina, hoje Danilo é um jogador de meio campo até mais criativo e goleador que o Paquetá. Pois é, mas de qualquer forma vai ser uma novidade, uma nova versão do Ancelotti, que não deu 90 minutos para o Danilo, não deu 90 minutos para o Endrick, não deu 90 minutos para o Martinelli. Qualquer versão que a gente for assistir contra a Noruega de partida vai ser uma versão nova do professor Ancelotti a caminho do treino da seleção brasileira. Está no nosso enviado especial Robson Morelli, olha lá, a Morrison, onde a seleção brasileira faz hoje o primeiro treino de preparação para esse jogo. Hoje é quinta-feira, então jogou segunda, teve folga terça para quarta, voltaram ontem à noite e hoje começa o treino. A nossa enquete de hoje, Morelli, já vou te passar a bola, pergunta quem deveria ficar com essa vaga do Paquetá. O Endrick, que foi o escolhido na metade do jogo contra o Japão, foi quem entrou no lugar do machucado Paquetá, e aí ele mudou, colocou o Matheus Cunha mais para o meio. O Martinelli, que entrou depois e fez o gol da vitória contra o Japão. O Danilo Santos, que nós estamos aqui ajoelhando para que seja ele o escolhido. E aí o Enzo Marcos, realmente, ele quer pegar no pé da seleção brasileira e do torcedor brasileiro. Ele colocou o Neymar na foto, que ele quer que as pessoas votem no Neymar. Ou o Neymar vai ficar com essa vaga do Paquetá. Bom dia, Morelli. Bom dia, Marília. Bom dia, Piperno. Bom dia a todos. Eu estou aqui na estação de Covent Station, metade quase do caminho, quase metade não, mais da metade do caminho para o treino da seleção, hoje mais tarde. Quem deve ser escalado, eu acho que é o Danilo. Quem deve. Agora, quem o professor, o mister, vai escalar é outra. Hoje, por exemplo, a gente sabe que quem entrevista é o Endrick. Quando começa a dar entrevista assim, às vésperas do jogo, na semana do jogo, pode ser uma indicação de que o jogador vai começar a partida. Ontem nós falamos com o Paulo Roberto Falcão, grande Falcão, rei de Roma, e ele falou do
o Danilo Santos e ele falou também do Martinelli. São os dois jogadores que ele entende que poderiam fazer essa vez do Paquetá. Agora, o Ancelotti colocou a pulga atrás da orelha, colocando o Endrick para falar hoje. Será que ele vai pôr o Endrick lá espetado como atacante, camisa 9, como Harry Kane, e recuar um pouco o Matheus Cunha? Pode ser uma opção. Será que ele vai tirar o Matheus Cunha? Será que ele vai tirar o Ryan? Eu acho que esse ataque só tem um garantido, viu, nessa partida. Só tem o Vini Júnior garantido, porque contra o Japão, o Matheus Cunha foi mais ou menos, o Ryan foi mais ou menos, então ele pode inventar coisas aí. Olha, essa Copa do Mundo já nos mostrou várias versões do professor Ancelotti e várias certezas dele que foram ruindo. Então, desde os amistosos prévios, Panamá, Egito, teve mais um, esqueci mais um. Não, Panamá e Egito, né? Os dois, sim. Panamá e Egito, ele não só mudou o que ele pensava sobre meio de campo, mas como ele deu uma embaralhada nas cartas dos 26 que ele convocou. Existiu uma certeza, por exemplo, desde a versão da seleção brasileira com o Dorival, que o jogador de segundo tempo para mudar o jogo era o Luiz Henrique, lembra? Virou até um carimbo no Luiz Henrique. O Luiz Henrique não pode sair de partida, o Luiz Henrique é o cara que entra no segundo tempo e muda o jogo. O Luiz Henrique perdeu espaço, todo mundo se machucou do lado direito. O Luiz Henrique perdeu espaço. Entrou o Rafinha, primeiro o Paquetá, depois a Rafinha, fazendo aquela função, aí depois agora o Ryan. O Ryan fez o primeiro tempo ruim, o segundo tempo melhorou. Luiz Henrique deixou de ser esse cara, porque para, entre aspas, mudar o jogo no segundo tempo, a opção dele foi o Endrick. O que ele vai fazer, Pipeno, para enfrentar a Noruega, que joga, gente, num 4-1-4-1? A Noruega tem um volante, ele se defende no 4-5-1, né? Mas é bem um 4-1-4-1 com o Haaland que fica solto para contra-atacar e ele tem essa velocidade. O Brasil teve dificuldade de entrar nas defesas adversárias, qualquer que tenha sido elas. Teve mais facilidade contra a Escócia, que deu espaço, e aí o Brasil deitou e rolou. Estou falando isso, Pipeno, porque ajudou o Brasil a ter o time mais aberto, né? Tem os jogadores mais amplos. O 4-2-4 do Ancelotti atacando funcionou com o Japão no segundo tempo. Você acha que ele vai manter para incomodar a defesa da Noruega? Eu acho que com a bola, isso é uma coisa, isso é algo que ele definiu. Ele quer realmente 4 jogadores atacando o adversário, quando o Brasil recuperar a posse de bola. E quando o Brasil defende, faz uma linha de 4 no meio-campo, porque aí os 2 pelo lado acabam voltando. Então o Falcão falou também um pouco sobre isso ontem. Essa é uma das razões pelas quais o Ryan, inclusive, ganhou mais espaço do time, um espaço que eu imaginava fosse ser do Luiz Henrique. Nesse caso, o Martinelli ganha um pontinho. Então, mas nesse caso, o Danilo pode ser o 4. Por quê? Porque aí ele preserva o Vini e mais um à frente. E aí ele tem para fazer esse trabalho de preenchimento de espaço do meio-campo. Aliás, ele pode, inclusive, para esse jogo, preservar até mesmo o Vinícius com o Ryan. Por quê? Porque, né, imaginando esses 4 de meio-campo, no momento de recomposição, o Danilo pode abrir de um lado e ele pode ter o Matheus Cunha, quando o Brasil perde a bola, até ajudando a fechar pelo outro. Preserva o Vinícius e o Ryan. Então, ou seja, ele teria sempre 4 no meio-campo ocupando espaço. Os 2 volantes, Mas aí o Matheus Cunha fechando pela direita, porque normalmente ele fecha pela esquerda. Não, ele pela esquerda, o Ryan pela direita. Ou então não, o Danilo pela esquerda. Ou então o Danilo o Danilo pode ser esse jogador pela direita, mais perto do Ryan, e o Matheus Cunha indo do meio para a esquerda, porque aí também ele preserva o Vinícius. O Vinícius não precisa voltar, não precisa fechar o espaço lá do lateral, porque eu acho, Marília, que a gente está tentando muito imaginar o que o Brasil pode fazer. Mas eu ainda insisto que a Noruega pode ter uma carta na manga nesse jogo para surpreender o Brasil, que é trocar o Sorloth pelo Bob. O que significaria isso? Um atacante menos finalizador, só que mais driblador e hábil pelo lado. O Sorloth não é um jogador com essa característica. No Atlético de Madrid, ele até é um homem-gol, né? Um atacante que joga na área e tal, né? E que na Noruega ele é obrigado a sair um pouquinho mais, porque já tem o Haaland. Mas eu acho que para esse jogo a Noruega pode atrapalhar mais, causar
provocar mais problemas para a seleção brasileira com um atacante hábil como é o Bob, aberto pelo lado direito. Molina não, Molina tá falando no meu Opa. ouvido, Morelli. Tem sentido tudo isso, claro que tem sentido. A gente tenta entrar na cabeça do Ancelotti para ver o que ele está pensando. Agora, nesse esquema da Noruega de se defender com 9, o 4 e o 5 ali no meio de campo, vai ser muito difícil o Brasil tentar alguma coisa pelo meio de campo. O Brasil tem que, de fato, abrir, tem que, de fato, ir pelos lados, Marília. E aí você tem o Vini, que já está por ali, o Ryan tem que funcionar mais do que vem funcionando, mas tem que ser acionado, tem que jogar aberto contra o Japão. Ele fechou demais, quem estava ali no corredor era o Danilo lateral. Então, eu penso que tem que abrir, até para abrir também espaço no meio de campo, porque com esses 9 jogadores na frente, o Brasil vai ter muitas dificuldades pelo meio. Embora o Danilo seja o cara que vai, vem, que corre para todos os lados, o Danilo Santos, eu acho que ele ajuda mais do que qualquer outro. Talvez ele pense com mais carinho no Martinelli, pensando em atacar. Eu acho que o Ancelotti vai perder um jogador na defesa também. Vai ter que ter alguém correndo atrás do Haaland. Vai ter que ter alguém grudado no cara, porque não dá para deixar o cara que está fazendo gols de qualquer lugar do campo sozinho, sem atenção. Eu acho que jogar por zona com a Noruega, com esse atacante, vai ser muito complicado. Então tem 2 preocupações. Primeiro, abrir para ver se deixa o campo um pouquinho mais largo para poder atacar, e tem que marcar o atacante da Noruega. O que você falou, Marília? Desculpa. Não, desculpa, não, pode continuar. E tem que ficar com a bola. Além de tudo, tem que ficar com a bola, porque se der a bola para a Noruega, o Brasil também se perde. Então tem que abrir os jogos, para mim tem que abrir um jogo, um pela esquerda, um pela direita, e tem que marcar o Haaland desde o começo até o final, não dá para deixar o jogador sozinho. Marcar o Haaland nos faz lembrar que o nosso sistema defensivo nos deu calafrios nos 2 jogos mais competitivos que tivemos até aqui, Marrocos e Japão. Os 2 jogos, a defesa do Brasil falhou e, por conta disso, o Brasil tomou gols. Aí, Piperno, a gente está falando sobre mudanças repetidas no sistema ofensivo da seleção brasileira, porque ele quis ou porque ele não quis e que alguém se machucou. O fato é que dos 5 para trás, aliás, do Bruno Guimarães para trás, a seleção não mexeu desde o intervalo do jogo contra o Marrocos. O Danilo na direita, o Douglas Santos na esquerda, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Casimiro e Alisson. E esses caras são os principais responsáveis pela marcação desse senhor que está aqui atrás de mim. A gente está fazendo aqui, a gente fez uma arte, nossa equipe de produção, muito obrigada, do Haaland contra a defesa do Brasil. Então, contra o Alisson, ele fez 3 jogos e 2 gols. Tá indo bem, né, Pipe? Contra o Danilo, ele jogou uma vez e não fez nenhum gol. Contra o Marquinhos, 1 jogo e 1 gol. Contra o Bruno Guimarães, que é a principal rivalidade aí dessa partida, são 11 jogos entre Arsenal e Manchester City, 7 gols. O Haaland conseguiu fazer. Contra o Casimiro, 7 jogos, 6 gols. Rapaz. E contra o Bruno Guimarães, 8 jogos, 1 gol. E o Douglas Santos nunca enfrentou o Haaland. O Danilo é o único provável titular contra quem Haaland nunca marcou, enquanto Gabriel Magalhães é o brasileiro que mais enfrentou o atacante 11 vezes. Essa arte nos deixa com medo. Entretanto, ontem a gente já lembrou disso, eu falei, o Falcão falou também. Quem melhor marcou o Haaland foi o professor Ancelotti, pelo menos na teoria. Ele falou, você vai lá e faz isso, o Rudiger fez. E contra o Ancelotti, o Haaland tem 6 jogos. Ele só marcou em 1. Bom, eu acho que... Veja, são 2 coisas, e esses números são muito interessantes porque eles mostram uma coisa. Se você pegar, por exemplo, juntar lá o Casimiro, o Gabriel Magalhães e o Bruno Guimarães, são 26 jogos contra o Haaland. Ou seja, ninguém pode dizer que, puxa vida, olha só, 11 contra 26 jogos contra o Haaland. Então, todo mundo conhece. Esses 3 conhecem bem. Né? Conhecem bem. Falar, puxa vida, é uma novidade para nós. Não é, quer dizer, não é. Outra coisa. É um pesadelo constante, eu poderia dizer. É um pesadelo constante. Não é uma novidade, mas é um pesadelo constante. E marcou 14 gols. 26 jogos, marcou 14 gols, ou seja, a grosso modo, ele faz 2 gols a cada 3 jogos. Ok, é
uma média razoável para os dois, enfim, para os dois lados. Os dois lados podem cantar de galo. A gente anulou boa parte do tempo. E um lado pode falar, já estou acostumado a marcar gols contra essa turma. De qualquer forma, assim, eu acho que, repito, além do Vinícius, o outro craque é o Ancelotti. Quer dizer, no histórico dele, o retrospecto é bastante favorável. Agora, vamos ver se isso também continua prevalecendo com os demais jogadores. E, eu repito, a Noruega não é só o Haaland. É óbvio que ele é a grande estrela da companhia. Mas o time tem outros jogadores competentes. Não vamos esquecer, que eu até brincava aqui ontem, que nos últimos 11 jogos, entre eliminatórias e Copas do Mundo, esse cidadão marcou 21 gols. Então ele é demolidor. Agora, para ele ter feito esse monte de gols, é porque o resto do time também funcionou. Né? Mas eu penso que ele olha para a zagueirada brasileira e ele não tá nem aí para eles, gente. Ele não tá nem aí. Ele tá vivendo uma Copa do Mundo extraordinária. Ele tá respirando a Copa do Mundo. Ele tá se divertindo na Copa do Mundo. Ele tá bem fisicamente. Ele tá bem de faro de gol. Ele olha para essa zagueirada do Brasil e fala: meu, conheço todos eles, já joguei contra todos eles. A preocupação é deles e não minha. O único sinão de tudo isso é o Gabriel Magalhães, que pode até ser expulso, né? Eu acho que, pelas imagens que a gente viu de confrontos, não foi legal, né? E numa Copa do Mundo não vai permitir que a juizada também não vai permitir que isso aconteça. Então, o Gabriel Magalhães tem que tomar muito cuidado do jeito que ele marca o Haaland. Não dá para levar o que ele fez na Premier League para essa Copa do Mundo, senão o Brasil perde um jogador logo de cara. E é claro que o Haaland vai usar isso, é claro que ele vai partir para cima de quem ele conhece, de quem ele já teve desentendimento, de quem ele já deu cabeçada, de quem ele já rasgou camisa, de quem já teve a camisa rasgada. Então tudo isso faz parte do jogo, Agora, eu acho que ele olha para a defesa do Brasil e ele fala, meu, é mais uma defesa que eu vou ter que enfrentar e que eu vou tentar fazer gols. Eu acho que ele pensa um pouco assim, porque ele tá muito na dele. A Noruega não tem responsabilidade nenhuma nessa Copa, gente. A Noruega estava fora das Copas há muitos anos. E aí vem com uma geração legal, tá avançando e agora pega o Brasil e o Brasil tá super preocupado. Mas o Brasil tá mais preocupado porque o Brasil não tá bem. O Brasil tá mais preocupado porque a gente teve dificuldades com o Marrocos, Haiti e Escócia legal, com o Japão a gente passou sufoco e teve também muitos problemas. E é por isso que o Brasil tá nervoso com a Noruega, tá tenso com a Noruega, tá tenso com o jogador. Então é porque a seleção não está bem. Mas se a seleção melhorar, o Ancelotti está falando isso, estamos dando um passinho de cada vez, foi o jogo mais completo contra o Japão, a gente tem que melhorar aqui e ali. Ele está apertando os parafusos, né? Ele está apertando os parafusos para tentar fazer essa seleção jogar um pouquinho mais. Pode até sofrer um gol do Haaland, 2 gols do Haaland, que é a média dele. Mas se o Brasil conseguir fazer 3, beleza, tudo bem, o Brasil avança. Eu acho que aconteceu uma coisa muito favorável para a seleção brasileira nessa Copa. Eu vou um pouco aí na contramão. Eu acho que foi excelente, muito oportuno para a seleção brasileira o fato da seleção brasileira ter estreado contra Marrocos. Marrocos é um time bom, aliás, tirando, enfim, a Argentina e principalmente a França, que são os dois que mais encheram os olhos até aqui, né? Marrocos está brigando aí pela condição de um dos melhores desse segundo pelotão. E veja, Marrocos acaba de eliminar a Holanda. Então foi um adversário que de cara exigiu muito da seleção brasileira e por conta disso, naquele dia, já precipitou alguns ajustes. Se o Brasil estreia contra o Haiti e ganha fácil, ou se depois passa pela Escócia, tá tudo bem, euforia, faltam só 6, 7 jogos a caminho do Hexa e tal, e talvez a pancada acontecesse depois. Como o Brasil já encontrou dificuldades, principalmente no primeiro tempo contra Marrocos, vamos apressar algumas correções aí, porque realmente o time não é o que a gente imaginava. Então eu acho que isso foi muito oportuno. Agora a seleção brasileira está entrando numa fase, claro que ainda não é um time pronto, mas eu acho que já mais de ajuste fino. Antes daquele jogo contra o Marrocos, de fato tinha um monte de coisa para consertar. E desde daquele primeiro tempo para cá, a seleção brasileira evoluiu. Brasil, Noruega, México e Inglaterra.
nenhum desses times era um bicho-papão antes da Copa começar, vocês concordam? Sim. E um desses times será semifinalista da Copa do Mundo. Perfeito. Então, vocês que estão reclamando da tabela e tal, olha, gente, tá bom. Tá bom. Tá bom, né? Tá bem bom pro Brasil. Ó, o caminho da seleção brasileira tá aqui definido já, passando da Noruega, e eu acho que vai passar. O Brasil pega o vencedor de México e Inglaterra, que vou falar aqui, vocês não vão gostar de ouvir. Harry Kane à parte, o México tá jogando melhor que a Inglaterra. Tá mesmo. Tá jogando mais que a Inglaterra. Opa. E do México a gente ganha só de entrar em campo. Só entrar em campo já tá 3-0 pro Brasil. Então é um caminho que vai facilitando a chegada do Brasil a uma semifinal, coisa que não acontece desde a Copa no Brasil, não vou lembrar o que aconteceu naquela ocasião, mas o Brasil não está conseguindo passar da arrebentação das quartas de final. E dessa vez, me parece que poderia ser muito pior, olha para os outros lados. Poderia ser muito pior. Eu acho que a seleção brasileira, como o Pipeno falou, eu acho que é muito melhor você enfrentar o melhor time primeiro. Além de ter chance de se recuperar, você coloca o pé no chão. E o Brasil saiu depois do 6-2 contra o Panamá no Brasil. Apesar do professor Ancelotti ter ficado doido com a história do meio de campo, o Brasil saiu daqui da hashtag empolgou, emocionado. Vai o Neymar vai ser o salvador do Hexa. Acho que aquilo colocou a seleção num trilho de mais pé no chão e menos empolgação. Ao mesmo tempo que eu acho que o Brasil tem uma questão com contusões que é um pouco preocupante. E junta-se a contusões, Pipeno, e eu acabei de falar que eu acho que o caminho é absolutamente possível para o Brasil chegar à semifinal, o Brasil tem uma questão com cartão. Né? O cartão vai só ser zerado depois das quartas de final. E o Brasil tem 2 jogadores intocáveis, quer dizer, tem 2 jogadores que deixam a torcida brasileira de cabelo em pé. Casimiro e Danilo. E esses são 2 intocáveis do professor Ancelotti. E são os 2 pendurados para esse jogo. Isso é preocupante. Por isso também, desde o momento em que o Paquetá saiu, a minha aposta era na entrada do Danilo, porque se o Casimiro não tiver mais uma companhia para fazer o trabalho sujo, ele vai tomar um cartão com 10 minutos de jogo. Mas ele não fez, né? Hã? Ele não fez de partida. Ele tirou o Paquetá e pôs o Hendrick. Ele falou, vai lá, Danilo, confia em você. Quem não confia somos nós. Depois da classificação. Porque naquele dia... porque naquele dia tinha que colocar um atacante a mais mesmo. Tá lá perdendo e tal. Mas eu acho que o Casimiro, se ele não tiver mais um lá para ajudar, com 10 minutos ele toma mais esse cartão. Até porque o Casimiro claramente se poupa quando tem cartão amarelo. Ele evita um pouco o embate, né? Então, aí tem 2 coisas, né, Piperno? Não dá para se poupar em Copa do Mundo, isso é um grande erro, o Ancelotti deve saber disso, não em relação à Copa do Mundo, mas em relação à Champions League, por exemplo. Nenhum jogador se poupa numa decisão de Champions League, numa decisão de mata-mata. Então, acho que o Casemiro já foi alertado para isso. Se tomar o segundo amarelo, que tome o segundo amarelo. Tem males que vêm para bem nessa seleção brasileira, né? Tem males que vêm para bem. Um cartãozinho novo do Casemiro pode também dar uma nova configuração para a seleção brasileira, talvez até melhor do que essa que a gente esteja vendo. Como a gente não gosta, claro, de lesão, mas como a lesão do Paquetá abriu espaço talvez para um jogador mais interessante no meio de campo e também pode mudar uma seleção para melhor. Se tem males que vêm para bem, a gente não quer o mal de ninguém, claro, mas o Brasil pode se ajeitar com o que está acontecendo. Se o Casemiro tomar o segundo, se o Danilo tomar o segundo amarelo, pode ser que o Ancelotti resolva a situação com jogadores melhores. E também no caso do Paquetá. O Paquetá faz uma Copa, para mim, nota 5, 6 no máximo. Concordo. E agora tem essa oportunidade de melhorar com a entrada de qualquer um que entrar, na verdade. Ou o Danilo, acho que melhora. O Martinelli, eu acho que melhora. Eu só acho que nessa configuração pelo lado esquerdo, essa nova configuração pelo lado esquerdo, com a Noruega, eu acho que o Douglas Santos não vai avançar. O Douglas Santos vai ficar mais na marcação e talvez ele colhe ali em cima do Haaland, pequenininho, né, em cima do Haaland, pelo lado que ele tiver pelo lado esquerdo da seleção. Então, eu acho que freia o Douglas Santos e abre espaço, talvez, ali, ou para o Danilo, ou para o Martinelli, ou para o próprio Hendrick no ataque, trazendo um pouquinho o Matheus Cunha para o meio de campo. Eu acho que não sai muito dessa configuração. Agora, que tem males que vem para bem numa Copa do Mundo? Tem.
Então, eu concordo, a gente até brinquei outro dia que você falou assim, uma coisa do Rafinha, eu falei, tá, fogos aqui, o Rafinha não vai jogar, porque o Rafinha foi muito criticado pela torcida, tá machucado, não pode. O Neymar não tem minutos, o Paquetá tá machucado. A questão é que vai faltando também opções de mudar o jogo. Vamos supor que ele coloque o Danilo e o Danilo não funcione. Aí ele vai olhar para o banco, tem o Ederson, que nessa Copa nem pisou no gramado ainda. A convocação de 26, sendo que 2 são goleiros, então são 24. Com um Neymar que desde que se apresentou, você sabia que ia demorar. Gente, nós estamos no dia 2 de julho já. E nada, não pode jogar. Não é que ele não é banco porque ele não prefere. Ele não pode jogar mais que 30, 20 minutos. Não tem, mais 22, 21. Não tem o Paquetá, 20. Não tem o Rafinha, 19. O Edson não joga. O Igor Thiago foi descartado, 18. O Ibanez não pode mais, 17. A gente vai ficando sem essa opção de mudar. E aí eu volto à minha primeira pergunta. Por que o Luiz Henrique perdeu essa chance de ser esse jogador que muda o jogo no segundo tempo? Ele é o cara que tem mais participação em gols desde o Dorival. Eu acho que só tem uma justificativa. Ele entendeu que com o Danilo ele precisa de um jogador daquele lado que trabalhe mais a recomposição. Para mim é a única expectativa, para mim é a única explicação. E aí o Luiz Henrique é um cara mais agudo, até porque ele é mais agudo que o Ryan. Num jogo como esse que você tem que abrir, por isso que eu tô falando, num jogo desse que tem que abrir, ele não é nem, a gente não tá ventilando a possibilidade de ele substituir o Ryan. Sim. A gente falou aqui, o jogo tem que abrir, tem que ser pelas pontas, vai ter que abrir corredor entre o lateral e o zagueiro da Noruega, depois de passar da arrebentação de 5. A gente tem esse jogador, desse ponto de vista, ele faz mais que o Ryan até. E a gente não está pensando nele. Não, realmente é um jogador que claramente perdeu o espaço. Ele perdeu espaço porque ele não volta para marcar. E o Ancelotti gosta de alguém que volte para marcar. O Paquetá está fazendo isso pelo lado esquerdo. E o Luiz Henrique não faria. Agora, se ele colocar o Danilo pode fazer isso pelo lado direito, marcando, ajudando a fechar ali aquele setor, e o Luiz Henrique pode atacar, pode ser mais ou menos como está fazendo o Vini. O Vini ataca, o Vini volta um pouquinho, mas sem muito compromisso, mas ele espeta, ele leva a marcação. Se tiver a mesma coisa do lado direito, com a marcação dobrada que a gente viu do Japão contra o Vinícius Júnior, já são 4 jogadores ali que vão ficar preocupados e vão ficar amarrados com 2 atacantes abertos do Brasil. Aí sobra espaço. Aí abre um pouco mais de espaço para o Endrick no meio de campo, para o Matheus Cunha no meio de campo, para o próprio Bruno Guimarães no meio de campo. Então, tem que abrir, gente, tem que abrir. Agora, o Ryan pode fazer isso, só que o Ryan não fez. O Ryan era um nome legal para ser esse espeto pela direita, só que ele não está fazendo isso, né? Ele não está fazendo isso. Ele está voltando demais, ele não está atacando, está atacando de menos e está ainda correndo pelo meio de campo. É claro que eu acho que é a orientação. O menino de 19 anos, na seleção brasileira, não faz isso por vontade própria. Certamente, se fizer, vai ter um puxão de orelha. Agora, certamente, também é uma orientação do Ancelotti. Tem que, talvez, colocar o Ryan, se mantiver o Ryan no time, tem que colocar o Ryan mais ou menos como joga o Vini Júnior. Ontem eu vi uma entrevista, Piperno, muito interessante do técnico da Noruega. Ele não quis falar sobre o Brasil, ele falou que hoje é o dia da gente festejar a vitória sobre a Costa do Marfim, importante para o país, todo mundo está feliz, desde 98 e tal. Mas tem um momento que ele é perguntado sobre o Neymar. Todo mundo pergunta do Neymar e tal. E ele fala, não, o Neymar é um jogador importante e tal. Acho que ele não vai sair jogando, quer dizer, o cara já entendeu, né, qual que é a situação do Neymar nessa seleção brasileira, mesmo com léguas de distância. E falou uma coisa que todo mundo enxergou no jogo contra a Escócia e que, evidentemente, foi muito pautado por o fato de estar 3-0. Mas ele falou assim, quando o Neymar entrar, muda toda a configuração. Eu percebi que os minutos que ele entrou, o jogo vira para ele. Então, o nosso sistema de marcação vai estar atento a isso. E eu espero que o sistema de marcação e de criação da seleção brasileira esteja tendo a outra coisa. Porque o Japão foi capaz, por exemplo, de no primeiro tempo, marcar o único jogador brasileiro que é destaque entre as estrelas da Copa, que é o Vinícius Júnior. Se a gente está falando que o Ryan faz um trabalho tático do lado direito, é para potencializar também tudo que o Vinícius Júnior é, e ele é. Só que uma seleção operária como o Japão foi capaz de identificar isso e fazer uma boa marcação. A Noruega tem jogadores ainda melhores.
Ah, eu não tenho dúvida que eles vão usar o conceito do vôlei de fazer o muro duplo, triplo naquele atacante de ponta ali, naquele cara que vira todas. Eles vão fazer isso. Por isso, inclusive, eu acho que é necessário, sim, que o Brasil tenha alguém caindo por lá o tempo todo para também ajudar a abrir a marcação e para dar amplitude lá por aquele lado esquerdo. Acho que tem que fazer isso. Um do lado esquerdo e um do lado direito. E acho até que interessante alguém perguntar sobre o Neymar para o técnico lá da Noruega, porque eu acho que esse vai ser mais um jogo em que a gente não vai mais nem ver o cheiro do Neymar, sentir o Claro. cheiro do Neymar em campo. Ele não vai entrar, acho que não entra. A não ser que o Brasil, miraculosamente, aí faça 2, 3 gols de vantagem. Aliás, fazer 2 já é para tomar cuidado nessa Copa. Mas, enfim, se o jogo estiver muito controlado, talvez ele entre no finalzinho lá para bater o ponto e tal. Mas se o Brasil tiver realmente a necessidade de reverter resultado ou desempatar jogo e tal, eu acho que dificilmente ele entraria no tempo normal. Talvez no final da prorrogação, já pensando em decisão por pênalti. A nossa enquete de hoje, eu vou dar uma olhada nos votos aqui, tá dando, a maioria acha que ele vai de Danilo, não, a maioria gostaria que fosse o Danilo Santos muito empatado com o Endrick. E 35 a 33 nesse momento e 24% acho que é o Martinelli. Eu também acho que ele vai acabar indo de Martinelli. O professor Eu é estou mais pensando também que ele vai de Martinelli. E, embora, Marília, o Endrick da entrevista hoje. Então, isso é sempre uma dúvida que ele deixa pra gente. Agora, se eu sou o técnico, viu, Piperno? Se eu sou o técnico da Noruega, eu daria uma outra resposta. Eu falava assim, puxa, tem um jogador que nos preocupa bastante na seleção brasileira. Põe ele. É o Neymar. Não ponha, por favor, não o Neymar. ponha. Não temos esquema para marcar o Neymar, não sabemos como marcar o Neymar, e aí ele põe o Neymar e o Neymar se marca sozinho, né? Além da defesa ter que ficar atenta da Noruega no Neymar, o Neymar não é mais aquele jogador. Além dos jogadores brasileiros olharem, a gente falou disso aqui no programa, né? Olharem para o Neymar que entra, para tentar acioná-lo o tempo todo, ele não é mais aquele jogador que pega na bola e decide e vai parar lá dentro do gol. Então, seria muito fácil para a Noruega marcar, anular o Neymar se ele entrasse na partida. Eu acho que não é o caso, acho que não é jogo para ele, não só pela condição física, mas eu acho que é um jogo diferente, é um jogo que vai ter muita correria, vai ter que arrumar soluções, e eu não sei se o Neymar está pronto para isso. Encerrando isso, eu também acho que o Martinelli tem grandes chances de entrar nessa partida. Ó, eu vou, para quem tá no canal 143 da LGTV, a gente vai para um rapidíssimo intervalo. E para quem tá com a gente aqui nos canais